Você decide levar as crianças para um hotel fazenda pensando em descanso, mas na hora de escolher, aparece um dilema. Alguns hotéis têm pouca estrutura para atender as crianças, outros têm atividades o dia inteiro e o descanso dos pais simplesmente desaparece. Então surge a pergunta: como escolher um hotel fazenda que funcione para crianças, sem transformar o seu momento de descanso em mais trabalho para você? Porque viajar com os filhos não significa abrir mão de boa gastronomia, conforto e qualidade de serviço. E hoje eu vou te mostrar os critérios técnicos para escolher um hotel fazenda que realmente atenda a toda a família, onde as crianças se divertem e os adultos conseguem descansar. E o último critério que você vai conhecer é muitas vezes esquecido na hora de definir o destino. Porque na prática nem todo hotel com cavalo, piscina e monitores está realmente preparado para receber crianças. Seja muito bem-vindo ao Lar Hoteleiro. Eu sou Juliana, tenho MBA Executivo e Hotelaria. Eu sempre vou te mostrar o que os hotéis podem te oferecer, além das estrelas. Quando a família começa a pesquisar um hotel fazenda, normalmente aparecem 3 promessas muito comuns: comida caseira, recreação infantil e contato com a natureza. Na teoria, parece uma combinação perfeita para uma viagem em família. Mas existe um detalhe importante que muitos pais só percebem depois da reserva já feita. Nem todo hotel que recebe crianças foi realmente planejado para famílias. Isso acontece porque, mesmo sendo classificados como hotel fazenda, os empreendimentos podem ter propostas muito diferentes. Alguns são focados principalmente em descanso e tranquilidade na natureza, e outros funcionam quase como resorts rurais, com programação intensas e atividades o dia inteiro. E essa diferença muda completamente a experiência da família. Se o hotel tem pouca estrutura de lazer, as crianças podem se entediar rapidamente. Às vezes vai existir apenas um parquinho simples. Por outro lado, quando o hotel tem programação excessiva ou barulho constante, especialmente próximo às áreas comuns de descanso ou às acomodações, o descanso dos adultos também pode desaparecer. Eu mesma já vivi uma situação em um hotel em Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde uma das atividades da recreação acontecia no corredor das acomodações depois das 10 da noite. Por isso, ao escolher um hotel fazenda, o ideal é buscar equilíbrio entre lazer infantil e tranquilidade para os adultos. Muitos hotéis dizem ter recreação, mas existe uma grande diferença entre recreação estruturada e supervisão improvisada. Algumas perguntas importantes que você pode fazer antes de reservar são as seguintes: existe uma equipe de monitores profissionais ou são apenas ocasionais? As atividades são separadas por faixas etárias? Existe uma programação organizada ao longo do dia? Hotéis bem estruturados costumam trabalhar com algo assim: atividades pela manhã, pausa no horário do almoço, programação à tarde e atividades mais leves no início da noite. E quando a programação se estende, normalmente acontece em áreas afastadas das acomodações, para não interferir o descanso. Pesquisas publicadas recentemente mostram que programas recreativos bem estruturados aumentam significativamente a satisfação de famílias e a intenção de retorno ao hotel. A presença de animais é um dos grandes atrativos de hotéis fazenda, mas existe uma diferença enorme entre um espaço com animais apenas para fotos e uma experiência educativa para crianças. Hotéis bem estruturados costumam oferecer atividades como ordeia acompanhada, alimentação dos animais, explicação sobre a rotina da fazenda e a vida rural e atividades educativas com monitores. E quando isso acontece, a hospedagem deixa de ser apenas lazer e se transforma também num aprendizado de memórias afetivas para as crianças. Outro ponto essencial em hotéis fazenda é a gastronomia. A maioria trabalha com pensão completa, ou seja, café da manhã, almoço e jantar incluídos. E o grande destaque costuma ser a comida caseira. Mas um hotel que recebe famílias precisa equilibrar 2 coisas: pratos que as crianças gostam e a gastronomia de qualidade para os adultos. O problema aparece quando o cardápio infantil se resume a nuggets, batata frita e macarrão simples. Hotéis bem planejados oferecem opções equilibradas, como arroz e feijão frescos, carnes simples, legumes variados e massas leves. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, a diversidade gastronômica é um dos fatores que mais influenciam a satisfação do hóspede em hotéis de lazer.
Outro detalhe importante é a estrutura para famílias no restaurante, que devem ter cadeiras infantis, horários flexíveis para as refeições e ambiente confortável para crianças. E isso inclui também a copa do bebê. Famílias que viajam com bebês sabem como esse espaço pode facilitar a estadia e muda completamente a experiência da hospedagem. E o ideal é que essa copa tenha, ao menos, micro-ondas, geladeira com algumas frutas frescas, pia exclusiva e utensílios básicos. Esse tipo de estrutura é considerado uma boa prática de hospitalidade familiar, segundo a Organização Mundial do Turismo. Lembrando que se o seu filho tiver alguma restrição alimentar, como intolerância à lactose, alergia a determinados ingredientes ou necessidade de uma alimentação específica, é sempre importante perguntar ao hotel com antecedência se há um cardápio adaptado. Hotéis bem preparados costumam orientar a equipe de cozinha para oferecer adaptações simples no cardápio, garantindo segurança e tranquilidade para famílias durante toda a estadia. Inclusive, pesquisas sobre satisfação em meios de hospedagem mostram que qualidade e flexibilidade dos serviços de alimentos e bebidas estão entre os fatores que mais impactam a avaliação final da estadia em hotéis de lazer. Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Então curta esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui no Lar Hoteleiro você sempre encontra dicas técnicas para escolher os melhores hotéis para sua família no Brasil e no mundo. Um bom hotel fazenda para famílias também precisa ter espaços pensados para os adultos, com áreas de descanso e contemplação, spa ou massagem, redes e espaços de leitura e até mesmo uma piscina tranquila separada da área infantil. Quando o hotel pensa nesse equilíbrio, ele consegue atender dois públicos ao mesmo tempo, as crianças que querem brincar e os adultos que realmente querem descansar. Um serviço que alguns hotéis também oferecem, que podem fazer muita diferença para os pais, é a contratação de uma babysitter. Esse serviço de babá normalmente é pago à parte, mas permite que os pais tenham um tempo de descanso ou até um jantar mais tranquilo enquanto as crianças permanecem sob cuidados individuais. Em hotéis mais estruturados, esses profissionais costumam ter experiência com cuidados infantis e o serviço pode ser contratado diretamente na recepção ou na central de atendimento ao hóspede, que pode ter diferentes durações e valores. Mas aqui vai uma dica importante. Sempre vale perguntar se o hotel faz algum tipo de seleção ou treinamento desses profissionais. Pois quando esse serviço é bem organizado, ele oferece algo muito valioso durante a viagem, um momento de descanso verdadeiro para os pais. E uma curiosidade, alguns hotéis de grande porte também oferecem esse tipo de serviço de acompanhamento para hóspedes idosos, quando a família precisa de algum tipo de suporte maior durante a estadia. Interessante, né? Agora, o último ponto que muitas famílias acabam esquecendo é o acesso ao hotel. Por exemplo, escolher um hotel fazenda que exige deslocamento de avião pode não ser uma opção muito interessante para famílias com crianças muito pequenas. Que além do voo, normalmente também tem o transfer até a propriedade, que pode levar mais de 1 ou 2 horas só de carro. E no final a viagem pode se tornar longa e cansativa antes mesmo da família chegar ao hotel. Quando o acesso é por carro, também vale observar alguns detalhes. Alguns hotéis fazenda ficam a várias horas de distância das capitais e muitas vezes o trecho final envolve longos percursos de estrada de terra. Depois de horas dentro do carro com crianças, esse último trecho pode ser bem mais cansativo do que parece. Eu mesma me hospedei em um hotel fazenda em Piraí, que ficava a 1h40 da capital. Era perto, uma distância relativamente confortável. Mas o trecho final eram 8 quilômetros de estrada de terra em condições muito ruins. E numa estrada assim, 8 quilômetros podem parecer 3 vezes mais longos. E essa experiência acabou me fazendo desistir desse hotel como destino para voltar com a minha família. Por isso, antes de reservar, sempre pare verificar alguns pontos simples. A qualidade da estrada de acesso, distância da cidade mais próxima e se existe uma estrutura de apoio no caminho, com postos ou com restaurantes. Às vezes, inclusive, pode até valer a pena fazer uma pequena parada antes do trecho final da viagem. São detalhes que parecem pequenos, mas que fazem muita diferença no conforto da viagem e no início da experiência da hospedagem. Quando recreação estruturada, apoio real às famílias e boa gastronomia funcionam bem juntos, a família inteira se sente bem cuidada e a viagem se transforma em memórias que ficam para a vida toda. Se você gosta de viajar em família e quer descobrir hotéis fazenda que realmente valem a pena, se inscreve no canal.
Me conta aqui nos comentários qual foi o melhor hotel fazenda que você já visitou com crianças. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.